Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu trago um biscoito de chocolate, bem fácil e rápido de fazer, com poucos ingredientes e fica um biscoito bem sequinho que desmancha na boca. Você pode fazer esse biscoito no café da manhã, no lanche da tarde ou até agora em época de férias que a criançada está em casa e fazer para os seus pequeninos que eu tenho certeza que eles irão adorar. Eu te convido a assistir esse vídeo junto comigo e agora vamos para o passo a passo da nossa receita. Vamos dar início à nossa receita do nosso biscoito de chocolate e em um recipiente adicione 150 gramas de margarina, de preferência sem sal. Se não tiver, pode ser com sal também, tá? 100 gramas de açúcar, aqui eu estou utilizando o de confeiteiro, o Glacçucar, mas quem não tiver esse açúcar de confeiteiro, pode pegar o açúcar cristal, triturar bem no liquidificador até ele ficar bem fininho. O importante é o açúcar estar bem fininho para ser melhor absorvido pela margarina. E em seguida, é só misturar bem esses dois ingredientes até virar uma pastinha. Quando você misturar os dois ingredientes, vai virar essa pastinha que estamos vendo. Em seguida, é só adicionar uma pitadinha de sal, mas se você já colocou a manteiga com sal ou a margarina, não precisa colocar essa pitada de sal, tá bom? 2 colheres de sopa de chocolate em pó, aqui eu estou utilizando 50% cacau, mas pode ser achocolatado também. E 1 colher de chá de fermento para bolo. Agora é só misturar mais um pouquinho esses ingredientes, até ficar tudo bem agregado, homogêneo, e a margarina absorver todos esses ingredientes. Em seguida, é só adicionar 2,5 xícaras de farinha de trigo, vai adicionando aos poucos e misturando com a colher até onde der para mexer com a colher. E é sempre bom ir colocando aos poucos, porque dependendo da farinha de trigo, ou da margarina que você use, ou da manteiga, esse trigo pode ser suficiente, pode sobrar ou pode até mesmo faltar um pouquinho, tá? Quando não conseguir mais misturar com a colher, é só colocar a mão na massa, porque é o calor da nossa mão que vai ajudar a dar o ponto correto da massa e fazer com que a margarina absorva bem os ingredientes. Se você sentir que ainda está pegando um pouquinho na mão, vai polvilhando um pouquinho de trigo aos poucos e continua misturando até dar o ponto correto que eu vou mostrar a seguir. E esse aqui é o ponto correto, quando não gruda mais no fundo do recipiente, nem nas mãos, fica tudo bem limpinho, porém você percebe que a massa fica bem gostosinha de manusear e bem macia. A massa do nosso biscoito já está pronta, agora é só pegar 2 folhas de papel manteiga. Se você não tiver o papel manteiga, até um plástico ajuda a abrir essa massa, tá? Dividir essa massa em 2 partes para ficar melhor de abrir e vou começar abrindo essa primeira parte com a ajuda de um rolo. Eu gosto sempre de abrir até uma espessura mais ou menos de meio centímetro, que é para o biscoito não ficar muito grosso e ele assar perfeitamente, tanto por fora como por dentro. Aqui eu abri a massa numa espessura de meio centímetro para não ficar muito grosso. E agora, com a ajuda de um cortador de biscoito, eu vou começar cortando essa massa. Mas vamos supor que você não tenha esse cortador. Até um copo ajuda a você cortar essa massa também. Não vai deixar de fazer só por isso não, tá? Fica bom também com um copo. E é só seguir cortando toda a massa. Quando você cortar toda a massa, vai retirando os biscoitos com cuidado, porque essa massa é delicada e bem macia, para não acontecer de rachar, tá bom? E coloca em uma forma forrada com papel manteiga ou untada com margarina e farinha de trigo. Vai deixando sempre um espaço entre um e outro, para quando estiverem assando eles não grudarem, tá bom? E é só repetir esse mesmo processo. Quando cortar os biscoitos, com essa massa que sobra, junta, amassa ela e depois abre de novo, vai cortando e repetindo esse processo até utilizar toda a massa.
com tudo bem cortado, leva para assar em forno pré-aquecido em 180 graus, de 15 a 20 minutinhos, ou se você gostar dele bem sequinho, para derreter mais na boca, deixa até 30 minutinhos, tá? Mas sempre olha para não queimar. Aqui estão todos assados, eu deixei esfriar bem, e agora é só pegar eles, retirar da forma e colocar no recipiente que vai ser servido. Eles ficam bem sequinhos e chegam a derreter na boca. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações, caso você esteja chegando agora e ainda não seja inscrito. Fiquem todos com Deus, um cheiro bem grande no coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!